Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um react deste canal e hoje vamos estar vendo Canção das Profundezas, parte 2, Hornet, Hollow Knight, Silksong do meu mano Orion, que ele já... Eu me lembro que ele fez uma música de Hollow Knight, que se me engano era Canção das Profundezas, e agora seria a parte 2, que é obviamente o segundo jogo sobre a minha cara Hornet. Neste momento, eu não me lembro exatamente como é que era a Canção das Profundezas, eu sei que eu já vi a música. Eu não estou-me a lembrar agora 100% da letra, mas eu vi a música e foi numa época em que eu não tinha canal, então não vai ter react aqui no canal, a não ser que queiram que eu literalmente faça tendo um famoso conhecimento prévio na minha mente, né? Mas vamos ver o que é que o meu mano Orion fez aqui na Canção das Profundezas parte 2, porque Hollow Knight Silksong é uma obra-prima. Tenho literalmente todo a minha gameplay de Silksong no meu canal principal, vulgo de lives, etc. Está lá tudo e eu achei o jogo maravilhoso, então vamos ver, 3 minutos e 20. Vamos nessa. Jovel BLK, cai BLK? É irônico, destino canônico. Ok, isto aqui já me dá um pouquinho. Eu ia ver uma coisinha primeiro se ia ter legendas. Mas não tem, mas aqui o começo. Eu ouvi por meio segundo, já me deu a lembrança. Agora eu me lembro de como é que a outra música começa, né? Essa parte do é irônico. Essa parte eu sei que é referência à primeira música. É irônico, destino canônico. Descendo o fio de seda, vejo do que é capaz. Um começo incógnito, tô possível óbvio. Uma mãe que para com que subjuguei a paz. A maldição de uma filha, negada à criação. O mal que assola nessa terra é demais. Eu gosto como, tipo, de certa forma, ele dá essa referência do destino canónico que ele meio que aborda da mesma forma, mas obviamente a mudança é basicamente na música antiga. Eu me lembro que ele começa com essa parada de destinos canónicos e não sei o que mais, aí ele apresenta a ameaça e meio que para vir depois com a jornada que nós temos que fazer, né? Meio que mostrando a terra, a dissolução da terra, mostrando o tamanho do problema que é o que nós temos que enfrentar. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que obviamente a ameaça é diferente, a forma como tu apresentas a ameaça é diferente por ser uma ameaça diferente. Enquanto tipo no Hollow Knight era a minha cara radiância, meio que não, já não vou madurar agora, então eu vou fucking invadir os sonhos de cada um de vocês, literalmente fazer uma praga. Aqui nós temos realmente uma maldição de um ser maior que quer controlar tudo e todos, né? Então eu acho maneira essa forma diferente de meio que dizer, além de que também tem um ponto de, como é que eu digo, dar uma passada por o que a Hornet é, que como um todo também no outro tentava apresentar um pouco sobre o cavaleiro, que é o vazio, o cavaleiro vazio, não sei o que mais. Mas a parte é que pelo mesmo fato de ele ser algo para ser vazio, não ter tanta lore de si mesmo e buscar mais só o objetivo, não tinha muito o que apresentar tanto sobre ele. Agora a Hornet tem muito mais o que meio que apresentar sobre ela, já que ela é uma personagem que tem muito mais do que somente ser o que ela tem que ser para evitar o destino, né? De certa forma. É muito mais do que só o Knight, que ele tem um propósito, eu vou fazer tudo para esse propósito. Não, a Hornet ela eu quero salvar este mundo porque é uma coisa que eu quero fazer, mas eu não quero literalmente acabar comigo ao mesmo tempo que eu faço isso.
ela tem os seus morais, ela é a sua própria personagem, né? Deixa-me só lá cegas pelas presas. Soa tão teatral, mas esse mistério vai ter um final. Coração e punho agulha pra representar alcunha. Melodias que vão me guiar. Quase num tom de promessa. Ainda vou procurar Uma forma de libertar. minha maldição. Evitar. Essa extinção. Qual é a razão? Qual é a função? Libertar. Minha maldição. Evitar. Temida extinção. Por tudo que chorei pra Eu gosto, mano, assim, só comentando básica, porque só aproveitando a música também, mas eu gostei muito da parte quase como uma promessa, já que isso literalmente liga com o ponto de, diferentemente do Hollow Knight, agora tem o sistema de promessas, que realmente é como se fosse uma promessa que a Hornet faz a alguém para tal. E meio que há algumas coisas, algumas promessas que entram ali. Eu gosto muito que as missões em si do jogo não são chamadas missões, sim de promessas. É uma promessa que a Hornet faz. Então é algo com ela. E eu gosto tipo a parte simplesmente quando ela decide ir lá para cima e enfrentar tipo quem ser o ser que assombra estas terras e que meio que chamou ela de volta ou algo assim. Ou então acho que principalmente quando ela entra na Campanula Amaldiçoada, onde simplesmente aparece uma promessa sem necessariamente a Hornet literalmente prometer a um NPC que vai fazer algo. É mais uma promessa que a Hornet tem com ela mesma do que uma promessa dela com alguém. Tipo, ela entra na Campanula, não tem o porra do NPC para falar a ela: ah não, faz isto. Não, ela só: eu vou salvar. É uma promessa comigo mesmo. Tá ligado? Aí, esse é o ponto. É muito da hora porque, por mais que tenha essa parte que às vezes tira um pouco, se calhar, da liberdade, entre aspas, de, vamos dizer assim, como é que eu digo, da exploração do jogo como Hollow Knight era, pode tirar um pouquinho do ponto de ter que descobrir tudo solo. Ainda assim eu acho que não é essa, como é que eu falo isto sem fucking... Essa mecânica meio que de te ajudar no mapa, ele não tira a experiência ainda de descobrir e ainda consegue ajudar. Não é que nem um jogo da Ubisoft onde tu tens 30 pontos no mapa, aí tipo tu ficas só, nossa, uma missão para cá, que não é diferente da missão para lá, e depois é só tipo demasiado ponto só para cumprir o propósito de ter conteúdo no jogo. Eu não sinto que é isso, como um todo, as missões de Silksong. Acho que as missões de Silksong, pelo menos uma grande maioria, tem alguma outra que sim, eu concordo que é meio tanto faz, mas a maioria tem uma interação a mais com o NPC, uma promessa a mais com a própria Hornet. Sei lá, tem uma missão ou outra que eu diria, pô, podia não ter, né, mano? Sei lá, até tipo a missão dos chinos daqueles. É um tanto faz bem grande, mas uma outra aí é meio meh. Mas a maioria é da hora. Agora voltando depois de fazer o TCC aqui da... Mano, voz linda. Pra completar a missão, apresenta um elemento sagrado tão grande, encarando a imensidão, tanta seda da escuridão, e aquela que representa. Ainda vou procurar uma forma de
Mano, a música é maravilhosa. Só quero rever aqui uma parte. É meio foda eu tentar ver tudo ainda mais. Com certeza a minha maior crítica é não ter legenda, porque em momentos eu gostaria de ter a legenda para conseguir entender melhor a letra, mano. Eu queria entender aqui no final. Espera aí. Tão grande, encarando a imensidão, tanta seda na escuridão, e aquela que representa. Esse é o ato final. Posto os fios em mim. Ainda vou procurar. Eu juro que eu não entendo essa parte de... Eu não entendi... Eu queria entender até onde é que a música do Orion vai. Porque obviamente... Aqui já tipo é uma parte final entre as duas, onde eu posso pensar na parada de ir até o ato 3 ou o ato 2, porque eu não entendo o que é que a minha cara é. Não sei se é que é. Mas tipo, eu não entendo o que é que ela manda aqui no final. Se é tipo no final do ato 2 ou final do ato 3. Visualmente, pela edição, é final do ato 3, mas ao mesmo tempo parece que não, por causa que não entendi se aqui seria a Hornet salvando ela ou ela salvando a Hornet. Interessa. Bom, é isso aí, né, mano? Essa música tá muito... Mano, é fucking incrível. Eu gosto dessas músicas mais, como é que eu digo, com um tom de sagrado, de certa forma. Como se fosse uma orquestra musical, com a voz da Ju, acho que é. Só para ter certeza que eu não estou falando errado. É Ju, ok. A voz da Ju ficou incrível. Bel Kauni também indo para cá e para lá em alguns pontos. É aquilo. Como um todo, uma obra de arte. Eu não tenho o que reclamar nesta música. Tá perfeita. A minha única reclamação é não ter legenda, porque às vezes eu não entendo qual é que é a palavra que está querendo ser dita em si. A minha única reclamação é essa. Dito isso, Silksong é uma obra de arte. Para quem não jogou, jogue. Afinal, principalmente eu acho que o ponto principal de Silksong para mim, que demarca, como é que eu digo, marca uma era como um todo, é o fato de Silksong ser um jogo extremamente bom, extremamente trabalhado, com que, tipo, realmente colocar o coração na obra. E a porcaria do jogo custa, tipo, no Brasil, 50 real e fora, tipo, 20 dólares. Tá ligado? Meio que é literalmente um tapa na cara para qualquer fucking precificação de empresa grande ou coisas assim do tipo. Porque, dependendo, os indies, dependendo da ocasião, eu consigo às vezes ainda ver o porquê de um preço maior ou coisa, porque, tipo, às vezes tem gente que não tem a capacidade, muitas vezes o indie não tem o sistema de divulgação necessário, ainda que... E então tem esse ponto às vezes o mais seguro, de certa forma, para às vezes uma pessoa na cabeça do desenvolvedor indie, é tipo cobrar, sei lá, vamos dizer assim, nos preços de hoje um indie normal, 30 a 40 conto, dependendo do quanto é que realmente foi colocado esforço. Principalmente se for do estilo do Hollow Knight, né? Se for algo realmente trabalhado tipo Metroidvania com horas e horas de jogo, tende a ser um indie de 40 conto, né? Agora, empresa grande que já tem a capacidade de colocar marketing, assim por dizer maneiro, não utilizar a precificação de uma forma boa para isso, eu acho tão, sei lá, porque por mais que sim, eles acabam gastando mais do que simplesmente 3 desenvolvedores para fazer um jogo, amigos, simplesmente é o famoso, colocar um jogo de 60 conto vai diminuir muito o número de fucking gente que vai estar comprando. 60 conto, quando digo 60 conto é 60 euros dólar. Agora, se for para fucking real que é 400, quase ninguém vai comprar a porra do jogo 400. A não ser que seja tipo uma pessoa que tenha muita capacidade para isso, tá ligado? A não ser que seja tipo o jogo da década. Ou então que seja uma pessoa que tem literalmente uma capacidade financeira muito boa. Ninguém vai ligar. Esse é o ponto. Ninguém vai ligar. Então, simplesmente diminuir o preço, nem que fosse pela metade, ou então só literalmente diminuir o preço na região,
já ajuda muito. E Silksong é literalmente a coisa perfeita disso, né? É, vamos dizer assim, um exemplo perfeito disso. Que às vezes tu não precisas também de 300 mil pessoas para desenvolver realmente um jogo que dá certo. Que esse é o primeiro ponto, né? Que às vezes é simplesmente pensar se a fórmula para fazer jogos ou a forma que as empresas normais grandes fazem jogos não está meio errada, de certa forma. Porque muitas vezes eles querem chamar Silksong de não, é uma anomalia. Tipo, ok, Silksong é uma anomalia ou é por causa que vocês estão tentando fazer algo de uma forma que é ineficiente? Tá ligado? Qual deles? Tipo, eu diria que a maioria dos jogos, vamos dizer, indies que realmente têm um coração, tiveram a sua inspiração e inovaram de certa forma, e acho que a maioria deles consegue chegar em um ponto onde realmente, como é que eu diria, tem em algum momento da sua vida vai ter o seu reconhecimento e eles vão conseguir fazer algo com isso, né? Eu diria, tipo Cuphead, por exemplo, é outro dos que é colocado como coisa, eu não pelo menos teve a sua divulgação, mas nada incrível, e atualmente provavelmente é um dos indies mais bem sucedidos da fucking década. Undertale, mesma coisa, que é só tipo uma ideia simples e o meu Toby Fox colocou em prática e simplesmente o boca a boca das pessoas fez com que fosse um dos jogos com mais sucesso possíveis, né? Então eu acredito que com uma precificação boa, o boca a boca já consegue servir para meio que realmente divulgar o jogo. Empresas grandes, eu juro que eu não entendo o que é que empresa grande quem pensa. Bom, acho que das minhas opiniões. É isso aí, né? Obrigado a quem acompanhou falando e desabafando sobre para esse jogo, porque é foda nos dias de hoje, onde literalmente cada fucking jogo de empresa grande não existe um que é 60 conto para baixo, né? Ou 400. Então, realmente é tenso e tende a piorar com a Nintendo, né? Porque tende a piorar ainda mais para a frente. Então, indies são a salvação muitas vezes. Aquilo, obrigado a quem acompanhou até aqui. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, deixem um like, compartilhem para poder ajudar. Deixem nos comentários as vossas opiniões, tanto sobre Silksong ou então sobre, como se quiserem falar, sobre a precificação, sobre o que é que vocês acham dos preços de jogos hoje, sejam jogos grandes ou jogos indies, né? Jogos de empresa grande ou de jogo indie. Deixem as suas opiniões nos comentários. Vão na descrição que vai ter o vídeo original. Acompanhem lá se não acompanharam, por favor, para dar aquela apoiada para o Mano Orion. Também na descrição vai ter o meu canal de lives. Agradeço muito a quem puder ir lá e dar o apoio. Passar lá 4, 5, 6 da tarde, normalmente as horas que eu faço live. E nos vemos em outro dia, outra live, outro vídeo. Fui!